Vamos lá, galerinha. Nesse feriado, a gente vai dar continuidade à nossa resolução de questões da prova da Polícia Penal do Paraná. Lembrando que a gente parou aqui na questão 45, né? Então, eu vou voltar a partir da questão 45. E a gente vai conversando. Qualquer dúvida, vocês vão conversando aí comigo, tá? Vamos lá, então. Ó, questão 45. Deixa eu só pegar bem aqui o... o vermelho. Então, vamos lá. Diante de intensas chuvas que atingiram o Estado, causando calamidade pública, o presidente da República percebe a relevância e urgência da situação e edita medida provisória, número XX 2024, que autoriza a alocação de verbas para ações emergenciais, como reconstrução de infraestrutura, assistência humanitária e apoio aos afetados. À luz da sistemática estabelecida na Constituição Federal de 1988 e nas legislações pertinentes, assinar a alternativa correta. Não compete ao presidente da República editar medidas provisórias, cabendo ao Congresso Nacional exercer essa função. Não, na verdade, ele pode sim, ele vai lá, edita a medida provisória e ele manda para o Congresso Nacional, tá? Então, ele tem competência para editar medida provisória, sim. A medida provisória perderá eficácia se não for convertida em lei pelo Congresso Nacional no prazo de 45 dias, prorrogável uma vez por igual período. Esse prazo aqui é um prazo de 60 dias, tá? Não é 45. A medida provisória, aprovada pelo Congresso Nacional com ou sem alteração de mérito, por eventual emenda parlamentar, será enviada ao presidente da República para promulgação. Na verdade, isso aqui ele deu uma viajada. Por quê? Porque a medida provisória ela não vai ser enviada ao presidente para promulgação, porque ela veio do presidente. Tá? O presidente ele vai lá, edita ela e manda para o Congresso Nacional, para o Congresso Nacional converter ela em lei. A deliberação de cada uma das casas do Congresso Nacional sobre o mérito da medida provisória não dependerá de juízo prévio sobre o atendimento de seus pressupostos constitucionais. Na verdade, dependerá de juízo prévio, tá? Ele errou aqui. Letra E. Aprovada a medida provisória, sem alteração de mérito, será o seu texto promulgado pelo presidente da mesa do Congresso Nacional para publicação, como lei, no Diário Oficial da União. Então, aqui, a gente fica aqui com a letra E. Então, 45, letra E. Vamos para 46 agora. A forma federativa de Estado autoriza a secessão de um ente federativo. Na verdade, galera, forma federativa de Estado é uma cláusula pétrea, tá? E ela não pode sofrer secessão, não pode ser abolida, assim como todas as outras cláusulas pétreas. A federação é indissolúvel, beleza. Sendo a forma federativa de Estado cláusula pétrea, exatamente o que eu falei, ó. Exatamente isso aqui. Vamos ver as outras. É possível a secessão por via de emenda constitucional? Não, porque lá no artigo lá das cláusulas pétreas já fala. É vedado, a emenda constitucional não pode tentar abolir, aí tem lá. E uma delas é o quê? A forma federativa de Estado, tá? Não pode. Assim como o voto secreto, direto, universal e periódico, tá bom? A federação pressupõe a soberania das unidades federativas. Na verdade, não é soberania, seria uma espécie de autonomia, tá? A relação hierárquica entre a União e as unidades federadas. Não é hierarquia, é autonomia, tá? Lembra que não tem essa de uma se sobrepõe ao outro. Não, na verdade é uma autonomia. São independentes e harmônicos entre si. Então a 46 aqui ficou letra B. Vamos para 47. Acerca do que dispõe a Constituição Federal de 88 sobre a segurança pública, analise as tentativas e assinar a alternativa correta. Aos corpos de bombeiros militares incumbe a execução de atividade de defesa civil, exatamente, está lá no 144. Às polícias militares cabem a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública, certinho. A Polícia Federal
destina-se, entre outros, a prevenir e reprimir o contrabando e o descaminho. Exatamente. As polícias penais, vinculadas ao órgão administrador do sistema penal da unidade federativa a que pertencem, cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Alteração aí que teve em 2019, né? Polícia Penal entrando aí no rol da segurança pública. Então, aqui o nosso gabarito ficou todas corretas, né? Então, letra A, artigo 144 da Constituição, de suma importância aí para a nossa provinha, tá? Leitura de suma Professora, importância. Pode falar. a aula tá sendo gravada que não apareceu o quê? Tá, eu tô gravando a tela do tablet, porque no tablet não tem como gravar pelo Meet. Aí eu tô gravando pela tela aqui, Ah, sim, beleza. tá? Aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Mas aqui Fechou. não tá aparecendo as questões. Não entendi. Aqui pra mim aparece só sua fotinha, não tá aparecendo a questão. Não? Peraí, então, deixa eu trocar. Deixa eu só voltar aqui, então. E agora? E Ainda agora? não tá aparecendo, Não? não. Uai, deixa eu ver o que tá acontecendo. Tá aparecendo. Vamos ver se vai. Também não? Agora Foi? foi. Foi? Então vamos lá. Vamos lá, então. 48. Acerca das atribuições do Poder Legislativo, essa é a alternativa correta. Questão muito boa, questão de competência, tá? Importantíssimo. Competência que está prevista ali nos artigos 21 a 24 da Constituição Federal. Muito importante mesmo isso aqui. Vamos lá. É de competência privativa do Senado Federal julgar anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República e apreciar os relatórios sobre a execução e dos planos de governo. Gente, não é privativa do Senado, tá? É exclusiva do Congresso Nacional, tá? Então, é o Congresso Nacional que julga anualmente as contas prestadas pelo Presidente da República. Beleza? A Câmara dos Deputados toma as contas no prazo de 60 dias e o Congresso Nacional julga elas com auxílio do Tribunal de Contas, tá bom? Então, vamos lá. 48, né? B. Compete exclusivamente ao Congresso Nacional resolver definitivamente sobre tratados, acordos ou atos internacionais que acarretem encargos ou compromissos gravosos ao patrimônio nacional. Exatamente, essa daqui é a alternativa correta. Uma das competências do Congresso Nacional é resolver sobre tratados, acordos, tudo que envolve ali o âmbito internacional. Depois eu vou dar um macete, como que vocês fazem para vocês decorarem de uma forma mais tranquila as competências exclusivas do Congresso Nacional, tá? Letra C. É competência delegável do Senado Federal autorizar o presidente ou vice-presidente da República ao se ausentar do país quando a ausência exceder 15 dias. Não é uma competência do Senado, é também uma competência exclusiva do Congresso Nacional. Como é exclusiva, ele não pode delegar, tá? Então, quando o presidente ou o vice-presidente quiser se ausentar do país e essa ausência for exceder mais de 15 dias, quem autoriza é o Congresso Nacional, tá bom? Então, aqui tá falso. É da competência exclusiva do Congresso Nacional autorizar o presidente e o vice a se ausentarem do país. Beleza, até aqui certo. Quando a ausência exceder 30 dias, mas não é 30, tá? É 15. Essa C e a D aqui, ó, o cara já ficava meio assim, né? Que elas são parecidas, só que ele muda os dias. É da competência exclusiva do presidente da República aprovar o estado de defesa e a intervenção federal. Não é do presidente, gente, é do Congresso Nacional.
Essa questão 48 aqui praticamente falou de competências do Congresso Nacional, né? Se o cara soubesse aí as competências do Congresso Nacional, ele conseguia matar essa questão. Uma questão difícil, tá? Uma questão que cobra o cara que decorou, uma questão muito decoreba, nível altíssimo. Não acho justo cobrar uma questão dessa no concurso de polícia penal, mas cobraram e a gente está aqui para resolver, né? A ideia é essa. Essa daí, tá vendo? Essa questão aí foi difícil e eu acertei. Pois é, tá vendo? Você tá acertando as difíceis e errando as fáceis, Túlio. Pois é. Vamos ver essa 49 aqui, ó. Acerca da cidadania e da nacionalidade, conforme estabelecido na Constituição Federal de 1988, a assinatura correta, né? Então, vamos lá. O estrangeiro ou apátrida não será extraditado em caso de crime comum ou de comprovado envolvimento em tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins da forma da lei. Na verdade, ele será assim, tá? Quem não será extraditado? O brasileiro nato. Lembra que o brasileiro nato ele não será extraditado. O resto, meu filho, tchau e benção. Então, vamos lá. A renúncia da nacionalidade, por meio do pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira, impede o interessado de requeri-la. Na verdade, isso aqui deveria estar escrito não impede, tá? Não impede. Isso aqui está lá na Constituição Federal. Esse, acho que é um parágrafo. Esse parágrafo aqui, ele não é muito cobrado em prova, mas pela lógica, você lendo, você consegue matar a questão, porque ela fala assim, ó, a renúncia da nacionalidade, por meio de pedido de espécie de perda de nacionalidade brasileira, né? Então, o cara foi lá, ele renunciou, ele fez um pedido, né? E aí ele fala assim, impede o interessado de requerir? Na verdade, não impede, por quê? Porque ele pode, muito bem, vamos dar um exemplo aqui, ó. Ele pode, entre aspas, ele pode se arrepender por aquilo, né? Ou ele pode readquirir a nacionalidade de uma outra forma. Por quê? Porque a gente sabe que existem outras formas de aquisição de nacionalidade. Ele pode até não voltar a ser brasileiro nato, mas ele pode ser brasileiro, tá? Isso não impede. Até porque, vamos supor, o cara era brasileiro nato, ele foi para os Estados Unidos, aí chegou lá, ele optou pela nacionalidade americana, morou por um tempo, voltou para o Brasil, cumpriu os requisitos e adquiriu nacionalidade brasileira de novo. Ele volta a ser brasileiro nato? Não, mas ele volta a ser brasileiro, tá? O pedido expresso de perda da nacionalidade brasileira perante a autoridade brasileira competente é permitido, ainda que a situação acarrete a pátria. Até permitido está certo aqui. Mas se essa situação acarretar a questão do apátrida, não pode. Por quê? Porque a gente não pode ter apátrida. O que é o apátrida? É aquele cara que não tem nacionalidade nenhuma. Então, eu não posso, né, ir lá pedir para perder minha nacionalidade para me ficar sem nenhuma. Eu não posso fazer isso. Se for para me pedir porque eu já adquiri outra, porque eu vou adquirir outra, beleza. Agora, para ficar apátrida, não, tá? O brasileiro nato pode ser entregue à jurisdição do Tribunal Penal Internacional, a cuja criação o Brasil manifestou adesão. Pode sim, tá? Lembrando que o TPI, que é o Tribunal Penal Internacional, né? O Brasil, ele manifestou adesão, então o brasileiro nato ele pode ser entregue à jurisdição do TPI, tá? Tá na Constituição. A cidadania constitui um dos objetivos fundamentais federativos do Brasil. Na verdade, a cidadania é o quê, gente? Ela é fundamento. Fundamento. Não é objetivo. O cara que lê rápido aqui, ele erra. Tá? Então, a nossa 49 aqui ficou letra D. Tá? Vamos para 50 aqui agora. 50. De acordo com o Código Penal, essa é a alternativa correta. Pelo que eu vi, a gente terminou ali o constitucional, agora a gente vai para o direito penal. Diz-se o crime consumado quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzir. Na verdade, isso aqui não é crime consumado. A palavra que ele queria aqui é o quê? Crime doloso, né? Quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo. Certo? Então, aqui está errado. B. A omissão é penalmente relevante, ainda que o omitente não tenha o dever de agir. Na verdade, o omitente tem que ter o quê? O dever de agir.
Senão, não tem como a gente ter omissão, certo? Seja esse dever oriundo da lei, seja oriundo da própria grau de parentesco, por exemplo, a relação entre pai e mãe, né? Mas, para mim ter ali a questão da omissão, o cara tem que ter o dever de agir, tá bom? C. Salvo disposição em contrário, pune-se a tentativa com a pena correspondente à pena aplicável ao crime doloso? Não, né, gente? Na tentativa eu tenho o quê? Uma redução de pena de 1 a 2/3. Então aqui tá errado, tá? Diz-se o crime culposo quando o agente deu caso ao resultado por imprudência, negligência ou imperícia. Letra D aqui tá bonitinha, né? Vamos ver por que a E tá errada. O agente que age em legítima defesa responde com a pena correspondente ao crime consumado. Diminuída de 1/3 a 2/3, na verdade aqui ele queria dizer o quê? Tentativa, né? Na tentativa que acontece isso. Na legítima defesa não há redução de pena. Porque a legítima defesa ela é o quê? Uma causa de exclusão da ilicitude, tá? Então não tem essa questão de diminuição de pena. Na verdade, o cara ele nem vai responder porque aquilo não vai chegar a ser crime. Porque para ser crime o fato tem que ser o quê? Fato típico, antijurídico e culpável. Então, quando eu falo em legítima defesa, como é uma situação que é antijurídico, a legítima defesa ela exclui a antijuridicidade, eu não chego a analisar nem a questão da culpabilidade, tá bom? Então, nossa 50 aqui ficou letra D. Vamos para 51. De acordo com o Código Penal, é penalmente inimputável a pessoa. O que significa inimputável? Ou seja, o cara não pode receber pena. Ele vai receber outra coisa, mas pena não, tá? Ele não pode receber pena. Eu decoro assim. Inimputável, não pode receber pena. É imputável, pode receber pena, tá? Letra A. Que pratica o crime sob emoção e paixão? Não. O cara que pratica o crime sob emoção e paixão, ele vai receber pena sim. Tanto que lá no Código Penal fala que emoção e paixão não é uma causa de imputabilidade, tá? Que comete o crime por motivo de revelante valor social ou moral? Também não. Aqui ele pode até ter uma causa atenuante, vai ter uma diminuição de pena, mas ele vai receber pena, tá? C, que por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, parcialmente capaz de entender o caráter lícito do fato. Gente, esse parcialmente aqui que ferrou tudo. Porque aqui, no caso, ele vai ter o quê? Uma diminuição de pena. Se fosse inteiramente incapaz, aí beleza, ele era inimputável, tá? Mas esse parcialmente aqui, não. Menor de 18 anos que está sujeito às normas estabelecidas na legislação especial. O menor de 18 anos pode receber pena? Não. Então vai ser essa daqui, ó. Ele é inimputável, tá? Vai responder lá pelo ECA. Que comete crime em estado de embriaguez voluntária ou culposa pelo álcool ou substância de efeitos análogos. Lembrando que essa embriaguez aqui ela pode ser culposa, o cara ser inimputável? Não pode. Lembra lá do caso fortuito, força maior, tá? Mas tem que ser involuntária, tá? Então aqui ele deu uma viajada. Então, menor de 18 anos não comete crime. Se ele não comete crime, ele não pode receber pena, vai responder lá pelo E, tá? Então a 51 ficou letra D. Vamos para 52 aqui, ó. Constitui crime contra o Estado Democrático de Direito, segundo o Código Penal, exceto. Então ele quer um dos crimes aqui que não é um crime contra o Estado Democrático de Direito. Aí você fala assim, nossa, professora, eu não li aquilo ali, nem eu li também, não vou falar que eu li, né? São crimes novos, são crimes que nem caem aí nas provas. Mas aí você vai ler as alternativas e você vai achar essa daqui, ó, essa letra B. É a única que não faz sentido. Dar, oferecer, prometer, solicitar ou receber para si ou para outra em dinheiro, dádiva ou qualquer outra vantagem para obter ou dar voto e para conseguir ou prometer abstenção, ainda que a oferta não seja aceita. Gente, falou em voto, em abstenção. Ele está falando de quê? Eleição, né, gente? Então, na hora você sabe que isso aqui não é um crime do Estado Democrático de Direito. Isso aqui, na verdade, é um crime da onde?
lá do Código Eleitoral. Quando você começa a ler as outras, você vê que elas são praticamente iguais. Ó. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado Democrático de Direito, beleza. Restringir, impedir ou dificultar com emprego de violência física, sexual, psicológica, o exercício de direitos políticos a qualquer pessoa em razão do seu sexo, etnia, religião ou procedência nacional. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Praticar violência ou grave ameaça com a finalidade de desmembrar parte do território nacional. Então você começa a ver que, tipo assim, que essas outras aqui, elas fazem muito mais sentido. Por quê? Porque de alguma forma a pessoa está impedindo ali a pessoa ou o governo legitimamente constituído de, como é que se diz? Praticar ali, né? Tudo que envolve a questão do Estado Democrático de Direito, certo? Então aqui a nossa 52 ficou letra B. Porque a letra B não é um crime contra o Estado Democrático de Direito, sim um crime lá do Código Eleitoral, tá? Então vamos para 53. Carlos, primário e de bons antecedentes, foi condenado a pena de 2 anos e 2 meses de reclusão, além de multa, por crime cometido sem violência ou grave ameaça à pessoa. Nesse caso, segundo o Código Penal, então vamos lá então. Carlos deverá iniciar o cumprimento de pena privativa dela em regime fechado? Gente, regime fechado é o quê? 8 anos, né? Certo? Regime fechado é 8 anos. Então, aqui não. A pena de multa pode ser substituída por prestação de serviço à comunidade? Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Ó, vamos lá. Como que funciona isso? Substituição de pena. Como que vai funcionar isso? Primeiro, o cara ele tem que ser condenado à pena, né? Até 4 anos. Não pode ser um crime sem violência ou grave ameaça. Não pode ser um crime com violência ou grave ameaça à pessoa. Enfim, o código ele vai trazer todos os requisitos dessa substituição de pena. Mas em relação ao quanto da pena, o juiz ele vai ter algumas faculdades, tá? Então, como que funciona isso daqui, ó? Ó, se eu tiver uma pena que seja igual ou inferior a 1 ano, eu tenho aqui duas possibilidades. O juiz ele pode substituir a pena por uma pena de multa ou ele pode substituir a pena por uma pena restritiva de direito. Um exemplo de uma pena restritiva de direito, prestação de serviço à comunidade, que é o que ele falou aqui. Só que a pena do cara aqui ela foi maior de 1 ano. Então aqui ele já não pode, tá? Por quê? Porque se a pena for maior de 1 ano, o juiz vai ter duas opções, tá? Ou ele vai se substituir por uma restritiva de direito mais multa, tá? Ou ele vai substituir por duas restritivas de direito. Isso é decoreba, gente. Mas olha o que olha, velho, eu falei assim, cara, olha essa questão, o que o cara cobrou aqui? Isso aqui é prova, tipo assim, essa questão aqui é nível delegado de polícia. Ou até prova de juiz, eu já vi cobrando isso aqui, é muito complexo, o cara tem que decorar mesmo isso aqui, entendeu? Então, aqui no caso, ele não poderia substituir por uma prestação de serviço à comunidade. Por quê? Porque prestação de serviço à comunidade é um tipo de pena restritiva de direito. E como a pena que ele foi condenado é maior de 1 ano, o juiz deveria ter essas duas opções. Se ele tivesse colocado prestação de serviço à comunidade mais a multa, beleza. Se ele tivesse colocado prestação de serviço à comunidade e uma outra pena restritiva de direito, beleza. Mas como ele colocou só uma, não pode, tá? Nesse caso aqui não pode. Então vamos ver a C. A pena de reclusão poderá ser substituída por duas restritivas de direito. Ó, aqui tá beleza. Aqui tá beleza. Vamos ver a D. Carlos deverá iniciar o cumprimento de pena de reclusão em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar. Gente, pena de 2 anos e 2 meses. Ele vai começar o regime, ele vai começar a cumprir a pena em que regime?
Regime o quê? Aberto, né? Regime aberto. Colônia agrícola é regime aberto? Colônia agrícola é regime semiaberto. Então não é no semiaberto. E Carlos terá direito à suspensão condicional da pena. Gente, vocês vão ver que ou o juiz substitui a pena do cara, né? Igual essas substituições que a gente está vendo aqui, ou ele aplica a suspensão condicional da pena, tá? E a suspensão condicional da pena, nesse caso, não caberia, porque ela vai até 2 anos. Então, até isso o cara tinha que saber aqui, tá? Olha que questãozinha mais complexa. Mas que questão boa para a gente revisar aí esses institutos, né? O cara cobrou regime inicial de cumprimento de pena, o cara cobrou substituição, né? O cara cobrou suspensão condicional da pena. Então, ele veio cobrando tudo aí nessa questão. Então, deu pra gente dar uma revisada boa. Então, 53 aí. Hã? A gente que não sabe esse trem aprofundado dessa letra B aí mesmo é Sim. Uhum, exatamente. complexo. Essa letra B, o cara ficar em dúvida entre a letra B e a letra C, né? Só que aí, se o cara não soubesse esse esquema aí do mais de um ano, menos de um ano, respondia a questão não. É Né? muito decoreba esse tipo de questão aqui, uma questão bem, bem complexa, né? Então vamos lá, então, 54. Mário foi condenado por sentença penal transitada em julgado em virtude da prática de diversos crimes. E durante o cumprimento da pena privativa de liberdade aplicada, soube que uma nova lei descriminalizou uma das condutas que praticou. Nesse caso hipotético, conforme o Código Penal, é correto afirmar, gente, sem delongas. O cara está preso, veio uma nova lei que descriminalizou o crime pelo qual ele está preso. O que acontece? Abolice crimes. Ah, mas já transitou em julgado. Não interessa. Ah, mas ele já foi condenado. Não me interessa. Então vamos lá, vamos ver qual questão que vai responder, alternativa que vai responder aqui, ó. A descriminalização da conduta não afeta a pena aplicada. Claro que afeta. Ah, porque ela já transitou em julgado? Não interessa. Por ter sido condenado por fato que deixou de ser considerado crime, Mário deve cumprir só metade da pena remanescente. Nada a ver. Na verdade, agora ele não vai cumprir nada, porque o fato deixou de ser crime, né? Mário não será beneficiado pela abolição do crime, pois já iniciou o cumprimento da pena. Nada a ver. Vai ser beneficiado sim. A nova lei não repercutirá sobre a pena aplicada de Mário. Repercutirá sim, pois ao tempo da condenação a conduta era definida como crime. Não. A nova lei repercute sobre a pena aplicada a Mário, fazendo cessar a execução da pena e os efeitos penais da sentença condenatória em relação ao fato que deixou de ser considerado crime. Essa daqui. Lembra que vai cessar a execução da pena e os efeitos penais. Os efeitos civis permanecem. Então, se ele estiver devendo, se ele estiver ali, vamos supor que ele está pagando uma ação de indenização para o Estado ou para a vítima, ele vai continuar pagando, tá? Porque o que cessa são os efeitos penais e não civis, tá? Então, questão 54 aí, alternativa letra E. Vamos para 55. Em conformidade com o Código Penal, são, respectivamente, exemplos de crime contra a pessoa e de crime contra o patrimônio. Então, vamos lá. Ele quer primeiro contra a pessoa e contra o patrimônio, tá? Ó, 55. Homicídio é crime contra a pessoa? Sim. Especificamente crime contra a vida, mas é um crime contra a pessoa. Dano é um crime contra o patrimônio? Também. Então, aqui a gente já tem a alternativa correta, tá? Assédio sexual é contra a dignidade sexual, estupro também. Esse crime aqui, ó, de cyberbullying é contra a liberdade individual, não é contra o patrimônio. Extorsão mediante sequestro é um crime contra o quê? Contra o patrimônio. Então, nenhuma dessas aqui caberia. Alternativa correta, letra A, tá? Homicídio e dano. Questãozinha muito boa. O cara tem que saber aí
essa questão do bem jurídico tutelado por cada crime. Questão interessantíssima essa daqui. Vamos para 56. Ó, questãozinha boa também. Pretendendo garantir a ordem pública, o Ministério Público representou pela prisão cautelar de João, primário e que está sendo investigado pela prática de furto simples, punível com pena de reclusão de 1 a 4 anos. O juiz, verificando haver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria, além de perigo decorrente do estado de liberdade do investigado, decretou a prisão preventiva de João. Diante desse caso, assinar a alternativa correta segundo o Código de Processo Penal. Então, vamos lá. O cara estava sendo condenado por furto, investigado por furto, né? O furto tem pena de 1 a 4 anos, que é o simples, e o MP foi lá e pediu a preventiva dele. E o juiz, né, foi lá e decretou. Agora vamos ver o que ele vai falar aqui. O juiz decidiu de maneira incorreta ao decretar a prisão preventiva de João, já que é incabível durante a investigação policial. Não, durante a investigação policial cabe, tá? O Ministério Público não poderia ter requerido pela prisão preventiva de João, já que, no curso da investigação policial, só a autoridade policial pode apresentar pela prisão preventiva, nada a ver. Tanto o Ministério Público quanto o delegado de polícia pode, tá? Quando ele coloca só aqui, ele restringe. C. O juiz não poderia ter decretado a prisão preventiva de João, por ser inadmissível no caso, mas poderia, sem requerimento do Ministério Público ou da autoridade policial, decretar medida cautelar diversa da prisão. Galera, vamos lá. O juiz de ofício, pergunta que eu faço para vocês. O juiz de ofício, ele pode decretar uma prisão preventiva? E aí, fala para mim, Túlio. Não. Não. E nem a medida cautelar, gente. Lembra que após o pacote anticrime, ficou expressamente lá no nosso Código Penal que o nosso sistema é o sistema o quê? Acusatório. O juiz ele não pode agir de ofício. A gente separa as funções ali de juiz, que é a pessoa que vai julgar, do Ministério Público, né, que é o custos legis ali, e da defesa, tá? A gente separa muito bem. Então, o mesmo cara que vai julgar, ele não pode ir lá e decretar uma preventiva de ofício ou uma medida cautelar. Não faz sentido, né? Então, vamos lá. E também está errado. A decisão judicial que decretou a prisão preventiva de João atende corretamente aos pressupostos, aos requisitos e às hipóteses de cabimento dos termos legais. Vamos ler a E. O juiz decidiu incorretamente ao decretar a prisão preventiva de João, já que o caso não envolve crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior de 4 anos. Galera, questão boa, porque ele cobra uma coisa de vocês. Um dos requisitos para a decretação da prisão preventiva. E um dos requisitos para a decretação da preventiva, gente, primeiro, não pode ser crime culposo, tem que ser crime doloso. E a pena, galera, a pena máxima tem que ser o quê? Maior que 4 anos. O furto simples, ele tem pena máxima igual a 4 anos. Olha que pegadinha do caralho essa questão aqui. O furto simples tem pena igual a 4 anos. Só que um dos requisitos para você decretar a preventiva é que a pena máxima seja superior a 4 anos. Então, aí você já ferra tudo, né? Então, nesse caso aqui, o juiz ele errou, ele não poderia. Se fosse um furto qualificado, né? Aí beleza. Agora o furto simples não. Então ele errou, tá? Questão aí que envolve uma análise jurídica muito mais complexa. Porque o cara que ele não lembrava disso, ele ia direto na letra D. E os caras colocaram a letra D bonitinha, né? Só no jeito de, sei lá, errar. Então a 56 aqui foi a letra E. O que aconteceu comigo? Eu fui bem na letra D. Exatamente. Aí ele não lembrou da questão aí da prisão preventiva, mas é questãozinha complexa e chata, viu? Não sei pra que cobrar isso aí no concurso de polícia penal, isso aí não vai mudar nada na vida da pessoa que entra. Mas, cada prova aí sabe o que faz. Sob provas, assinale a alternativa correta, de acordo com o Código de Processo Penal. Então vamos lá, galerinha.
Letra A. A confissão do acusado pode suprir o exame de corpo de delito? Pode? Não pode, né? A confissão do acusado não pode suprir o exame de corpo de delito. Tá? Não pode mesmo. Vestígio é todo objeto ou material bruto, visível, latente, constatado ou recolhido que se relaciona à infração penal. Exatamente. Exatamente. Vamos ver as outras, porque está errado. As cartas particulares interceptadas podem admitir em juízo? Não, não podem. Está lá expressamente no Código de Processo Penal. A busca pessoal depende de mandado judicial? Uai, se dependesse, a polícia não podia parar e fazer a busca pessoal, né? Independe de mandado judicial. No interrogatório, o silêncio do réu poderá ser interpretado em prejuízo da defesa? Não. Aqui tem um não, né? O silêncio do réu não poderá ser interpretado em prejuízo da defesa. Então, aqui a 57 ficou letra B de bola, tá? Vamos para 58. O delegado de polícia de uma pequena cidade tomou conhecimento sobre suposta prática do crime de tráfico de drogas nas imediações da penitenciária local. Diante disso, verificando a preliminar procedência das informações, de acordo com o Código de Processo Penal, o delegado deverá. Gente, sem muito aqui, ó. O que ele tem que fazer? Vai instaurar um inquérito. Ele já fez a verificação preliminar que a gente fala, né? Que é a VPI, né? Verificação preliminar de procedência. Na verdade, eles falam verificação preliminar. Aí tem o isso, significa alguma coisa. Não vou lembrar agora o que significa. Mas lembra, se há uma denúncia anônima, ou se ele tomou conhecimento, ele vai lá, faz a verificação prévia, né? Na verdade, a verificação prévia de informação, eles falam, né? Que é o VPI. Ele faz a verificação prévia, depois ele vai lá e instala o inquérito policial. Ó, então vamos ver qual que se encaixa aqui, ó. Letra A. Mandar instaurar o inquérito policial para apurar a infração penal e sua autoria. Eu acho que vai ser essa daqui. Aí as outras começam a viajar, ó. Determinar a instauração de ação penal. Então o delegado vai lá e fala para o promotor instaurar ação penal, sem ter nem investigação. Até parece que o delegado manda instaurar ação penal, né? Não é assim que funciona. Recomendar ao promotor de justiça de pequena cidade que instaure ação penal? Não, não mesmo. Determinar que a polícia penal apura a infração? Não, não mesmo. A polícia investigativa é a polícia civil. Representar o juiz local pela instauração do inquérito? Não. O delegado não precisa representar para o juiz, ele mesmo pode instaurar. Ele precisa de autorização judicial para instaurar inquérito policial. Então, a 58 aqui ficou letra A. Vamos ver para a 59 aqui agora. Em relação ao habeas corpus, assinale a alternativa incorreta. Ele quer a errada. Dar-se habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar. Certinho. Acho que essa daqui tá certinha, tá? Não vi erro nessa aqui, não. 59B. O habeas corpus poderá ser impetrado por qualquer pessoa, em seu favor ou de outrem, bem como pelo Ministério Público. Galera, vamos lá. O Ministério Público pode impetrar habeas corpus? Pode, galera. Qualquer pessoa pode. Porque a gente tem muito a visão de que o Ministério Público é o órgão de acusação. Na verdade, o Ministério Público, gente, é um custos legis. Ele está ali para proteger a lei. Então, se ele vê que tem uma pessoa, né, que está ali sofrendo ameaça em relação à sua liberdade de ir e vir, ele pode sim apertar um habeas corpus. Nada impede, tá? O carcereiro, ou o diretor da prisão, ou o escrivão, o oficial de justiça, ou a autoridade judiciária, ou o policial que embaraçar ou procrastinar a expedição de ordem de habeas corpus, as informações sobre a causa da prisão, a condução e a apresentação do paciente ou a sua soltura será multado sem prejuízo das penas em que incorrer. Sim, eu não lembro agora qual que é o lugar que está isso aqui. Se eu não me engano, é dentro do Código de Processo Penal, lá na parte que fala sobre habeas corpus. Mas dentro da lei lá de abuso de autoridade vai ter alguma coisa relacionada a isso aqui também, tá? Isso aqui tá certinho. Se a ordem de habeas corpus for concedida para evitar ameaça de violência ou coação ilegal, dar-se ao paciente salvo-conduto assinado pelo juiz.
Isso aqui é ipsis literis também do Código de Processo Penal. E o direito de implementar habeas corpus extingue-se-á decorridos 30 dias contados da ciência pelo interessado do ato impugnado. Gente, não existe prazo para impetrar habeas corpus, tá? Não existe. Aqui a questão deu uma viajada por conta disso. Não existe prazo. Não tem essa questão de prazo, tá? O habeas corpus é uma ação que a gente fala que é independente, né? Eu não tenho nenhum tipo de prazo para ingressar com ela. É uma ação autônoma, tá? Então, a 59 aí ficou letra E. Vamos para 60 aqui agora. Nos termos do Código de Processo Penal, constitui medida cautelar diversa da prisão. Gente, só para vocês entenderem, o que é uma medida cautelar diversa da prisão? Significa assim, ó, o cara foi preso, vamos supor que ele foi preso em flagrante. Chegou na audiência de custódia, né? O juiz falou assim, cara, eu não vou converter esse flagrante em preventivo, mas esse cara praticou um crime que, né, foi contra aí a ordem pública, e eu não vou deixar ele só com liberdade provisória. Eu vou dar uma cautelar diversa da prisão para ele. Eu vou colocar uma tornozeleira eletrônica, por exemplo. Né? Existem outras, mas a monitoração eletrônica é um exemplo delas. O que é diferente, gente, de uma pena restritiva de direito. Por quê? Porque uma pena restritiva de direito é uma espécie de pena, tá? Quando eu falo em medida cautelar diversa da prisão, ela é diversa apenas da prisão. E a prisão, gente, é uma espécie de pena, que é o que a gente chama de as penas privativas de liberdade, né? As penas privativas de liberdade. Tá? Então, assim, vocês não podem confundir isso daqui. Por quê? Porque aqui, ó, tudo que ele fala aqui, ó, prestação pecuniária, prestação de serviço à comunidade, isso daqui são penas restritivas de direito. Monitoração eletrônica é uma cautelar diversa da prisão. Eu não vou prender o cara, mas vou deixar ele com tornozeleira. Multa é uma espécie de pena. E detenção é um tipo de prisão, né? Tem a detenção e a reclusão, um tipo lá de pena privativa de liberdade. Então, vocês não podem confundir isso aqui. Eu já vi muita gente confundindo isso aqui, tá? Não confundam. É só vocês lerem a questão com calma, né? E colocar, ó, medida cautelar diversa da prisão. Ou seja, eu vou, né, dar algo pro cara para mim não prender ele. Mais ou menos isso, tá? Questão 61. Vamos lá. De acordo com o Código de Processo Penal, no procedimento comum ordinário, depois de oferecida e recebida a denúncia, o juiz deve ordenar a citação do acusado para que, por escrito... Gente, questão foda essa daqui, viu? Cobra o conhecimento jurídico assim, nível hard, tá? Eu lembro disso aqui por conta da OAB. Por quê? Depois de oferecida e recebida a denúncia pelo juiz, o juiz ele faz o quê? Ele cita o acusado e ele fala para o acusado apresentar a resposta à acusação dele no prazo de 10 dias. Tá? Isso no procedimento comum ordinário. Se for no sumaríssimo, lá no GCRIM, é 10 dias, mas o recurso é apelação. Tá? Então, não confunde isso daqui. Que é a resposta à acusação. Então, vamos lá. Questão 61, letra C. Vamos para a questão 62. A questão 62 é questão do Estado do Paraná. Essa daqui não vai. Questão 63 é da LEP, vai. Então, vamos lá. De acordo com a Lei Federal número 7.210 de 1974, Lei de Execução Penal, assinar a alternativa correta sobre disciplina. Então, vamos lá. Sobre disciplina. A prática de fato previsto como crime doloso durante o cumprimento de pena constitui falta, cuja classificação depende da gravidade do crime? Não. Não mesmo. Na verdade, é falta grave e independe da gravidade do crime, tá?
Lá na LEP só existe falta grave, inclusive, porque as outras vão ser previstas legislações extravagantes ali, legislação estadual, municipal, né? B. São permitidas sanções disciplinares coletivas? Não, não é permitido sanção disciplinar coletiva. A sanção ela tem que ser individual. Se eu não consigo individualizar as condutas, eu não posso, né, sancionar ali aquelas pessoas. C. Advertência verbal, repreensão, suspensão ou restrição de direitos, isolamento na própria cela, inclusão no regime disciplinar diferenciado e regressão de regime são sanções disciplinares? Gente, todas essas são sanções disciplinares, mas regressão de regime não é, tá? Na verdade, a regressão de regime não é uma sanção disciplinar. Por quê? Porque, na verdade, ela é como se fosse uma espécie de punição, tá? Não tem nada a ver com o que o cara como é que se diz? Não tem nada a ver com, entre aspas, o comportamento dele. Tem a ver com um crime que ele cometeu. Que às vezes ele foi lá e cometeu vários crimes, né? Ou ele cometeu um crime, tá lá dentro da cadeia, e lá dentro ele cometeu outro crime, e aí ele vai lá e regride de regime, tá? Mas não tem nada a ver com essa questão de sanção disciplinar. É como se fosse uma espécie de punição mesmo, né? Mas é uma coisa que não tem nada a ver com a LEP, tá? Só para vocês conseguirem entender. Aqui ele misturou, né? Ele misturou isso daqui. D. O isolamento na própria cela ou em local adequado pode ser de 15 a 45 dias, ressalvada a hipótese de regime disciplinar diferenciado. Na verdade, galera, até 30 dias, tá? Não é 45. As faltas disciplinares são classificadas em leves, médias e graves. E a natureza, os motivos, as circunstâncias e as consequências do fato, a pessoa do faltoso e seu tempo de prisão devem ser considerados na aplicação das sanções disciplinares. Galera, lembra que a LEP só vai falar de quê? Falta disciplinar grave. O resto, quem vai falar são as próprias leis dos estados, tá? Mas é claro, existem faltas leves, médias e graves. Só que a LEP só prevê as graves, tá? Então, o nosso gabarito aqui, ele fica letra E. 63, letra E. Para 64. Ó, determinado preso que cumpre pena privativa de liberdade definitiva em uma penitenciária paraense está acometido por uma doença grave. E o estabelecimento penal não está aparelhado para prover a assistência médica necessária. Diante desse caso, segundo a LEP e o Estatuto Penitenciário do Estado do Paraná, é correto afirmar que, por mais que essa questão fale do Estatuto Penitenciário do Paraná, só que vocês conseguem responder essa questão só pela LEP. Então vamos lá, o cara está doente, né? E o estabelecimento penal não tem condição. O que eles têm que fazer com o cara, né? Vamos ver aqui. O Estado está desobrigado de prover assistência médica? Não. Entre uma das coisas lá que, né, que o Estado tem que prover é assistência médica, tá? Os familiares devem contratar equipe médica para entender a necessidade de saúde do preso, já que a penitenciária não está aparelhada. O Estado tem que oferecer assistência médica, tá? A assistência médica devida pelo Estado deve ser prestada em outro lugar, mediante autorização da direção da penitenciária. Hoje, o estabelecimento penal em questão não está aparelhado para entender a necessidade. Exatamente. Vai ter que arrumar um outro lugar, mas tem que dar. É obrigação do Estado. O fato de estar cumprindo pena privativa de liberdade definitiva impede que o preso deixe o estabelecimento penal que está vinculado originalmente, ainda que para tratamento médico? Não. Isso aqui, gente, vai ser um caso de quê? Permissão de saída ou saída temporária? O que vocês acham? Fala aí para mim, Túlio. Isso daí vai ser uma saída temporária. Fala aí, Luciene. Permissão de saída ou saída temporária? O cara tem que sair do presídio para tratar de interesses que envolvem a saúde, assuntos médicos. Acho que é temporário. Não, permissão de saída.
Por quê? Presta atenção. Vocês nunca mais vão esquecer isso aqui. Gente, permissão de saída são casos excepcionais e quem autoriza é o diretor do presídio, tá? É uma coisa rápida. Quando vocês falarem em saída temporária, lembra do T de tempo, tá? Eu não tenho tempo, porque eu nem sei quanto tempo ele vai ficar. Ele tá doente. Quando eu falo em saída temporária, quem autoriza é o juiz. Se eu for pedir pro juiz para esse cara sair do presídio para tratar de assuntos médicos, ele vai morrer, que até o juiz autorizar, né? Então lembra disso, permissão de saída, quem autoriza é o diretor. Saída temporária, quem autoriza é o juiz. Temporário tem que ter de tempo. Então, se tem tempo, ele vai sair por outras coisas, não por coisas extraordinárias. Por exemplo, às vezes saiu para estudar, para fazer algum curso, né? Agora aqui não. Ah, a família, a mãe do cara morreu. Diretor, eu posso ir lá, minha mãe morreu. Ah, eu tô doente. Diretor, eu posso ir lá, eu tô doente. E ele vai sair com escolta, tá? Ele vai sair com escolta. Na saída temporária, eu não tenho escolta, tá? Então, muita atenção em relação a isso. Mas ali na frente a gente vai se deparar com outras questões que falam sobre isso, tá? Então, nesse caso aqui, ó, o nosso gabarito ele fica com letra C, tá? Vou até ver qualquer outra questão que vai falar disso aqui, ó. Deixa eu ver. Aqui, ó, vou pular para ela, questão 68, ó. Vamos lá, galera. Questão 68. De acordo com a LEP, a quem compete autorizar a saída temporária? É o juiz, tá? É o juiz. E quem autoriza a permissão de saída é o diretor do estabelecimento penal, tá? Olha que questãozinha boa. Ó, essa 65 aqui também é de lá. Agora vamos resolver essa daqui, ó. Vai ter outra questão aqui que vai falar de permissão de saída. Vocês vão ver. Um servidor da Polícia Penal, lotado em penitenciária, constatou que um dos presos tinha em posse um aparelho telefônico que permitia a comunicação com o ambiente externo. Nesse caso, de acordo com o Estatuto Penitenciário do Paraná, esse servidor... essa daqui também é deles. Essa daqui também não vai. Deixa eu ver essa 67 aqui. Essa aqui também é deles lá, não vai. 68 já foi, 69 não. 70. Ó, Ernesto foi condenado a pena de 12 anos de reclusão em regime inicial fechado, por crime hediondo cometido com violência à pessoa. Assim, segundo a lei federal e o Estatuto Penitenciário do Paraná, depois que a sentença penal condenatória transitar em julgado e que for expedida a guia de recolhimento para execução penal, Ernesto deverá iniciar o cumprimento de pena onde? Gente, 12 anos. É fechado. É fechado. Penitenciária, por seu estabelecimento penal, os condenados a pena de reclusão em regime fechado, beleza. Casa de albergado? Não. Não mesmo. Cadeia pública? Não mesmo. Colônia agrícola, que é semiaberto? Não mesmo. Hospital de custódia? Não mesmo. Então, essa daqui, ó, penitenciária. Regime fechado, tá? Pena aí maior de 8 anos. Foi condenado a 12 anos. Vamos ver essa 71. Essa 71 é que eu falei da permissão de sair. Vamos lá. Otávio está cumprindo pena definitiva de reclusão de 8 anos e 6 meses em estabelecimento penal do Paraná. E, de repente, soube do falecimento precoce do seu irmão. Então, o irmão dele morreu. Considerando o contido na LEP e no Estatuto Penitenciário do Paraná, é correto afirmar que Otávio. Gente, o familiar dele morreu. Independente de qual estabelecimento que ele está, né? Da pena que ele foi condenado, ele tem direito de ir lá ver o tio dele que morreu, tá? Então vamos lá. Não poderá acompanhar o velório do irmão, pois a permissão de saída abrange caso de falecimento apenas do cônjuge. Não, pode sim. O irmão também entra, tá? Poderá obter permissão concedida pelo diretor para sair do estabelecimento penal, mediante escolta para comparecer ao velório do irmão. Me parece que é essa daqui, tá? Me parece que é essa daqui.
não poderá obter permissão para sair do estabelecimento penal para comparecer ao velório do irmão, sem a concordância do Ministério Público e sem autorização do juiz. Não. O juiz, ele não tem nada a ver com permissão de saída. Ele vai autorizar as saídas temporárias. Aí é claro que ele vai pedir o aval do Ministério Público e vai autorizar ou não. Mas permissão de saída, quem concede é o diretor do presídio, tá? Poderá obter permissão de saída para comparecer ao velório do irmão mediante escolta. Beleza. Desde que tenha cumprido mais da metade da pena. Não tem nada disso. Independente do tanto que ele cumpriu ou não, ele vai poder sair, tá? Ele vai poder sair. Não tem isso. Beleza? E não poderá obter permissão para sair do estabelecimento penal para acompanhar o velório do irmão, já que cumpre pena em regime fechado. Também não tem nada a ver. Pode cumprir pena em qualquer tipo de regime, ele vai sim, né? É o direito dele, é para tratar de assuntos relacionados aí à morte e saúde. Basicamente é isso, tá? A permissão de saída. Então, a nossa aqui ficou letra B. Permissão de saída. Diretor do presídio que autoriza. Saída temporária, juiz, tá? Lembra que a permissão de saída são casos excepcionais. Inclusive, gente, o que mudou na LEP recente é relacionado à saída temporária, que é aquela saidinha que o povo fala, né, do Natal, no Novo. Aquilo ali é saída temporária. Por quê? Porque o cara tem um dia para voltar, né? Ó, você vai sair hoje, você vai voltar tal dia. Isso aqui não. Isso aqui você não sai do presídio sozinho. Isso aqui você sai mediante escolta. Os policiais vão lá levar você no velório do seu irmão, tá? São coisas totalmente diferentes. Vamos para 72. 72, questãozinha aí relacionada a direitos humanos. Vamos lá. Acerca dos casos em que envolve a condenação do Brasil na Corte Interamericana de Direitos Humanos, na alternativa incorreta. Gente, que sacanagem essa questão, tá? Por quê? Porque a alternativa que eles dão aqui por incorreta é a letra C. Sabe por que eles dão por incorreta? Porque esse caso da Fazenda Brasil Verde não foi no Paraná, gente. Foi lá no sul do Pará. Só por causa disso. Olha que questão, nada a ver. Cara, nada a ver essa questão aqui. Então o resto aqui tá tudo certo. A, B, D e E tá certo e a C só tá errado porque foi lá no Pará, não foi no Paraná. Olha que sacanagem que eles dão nessa questão. Questão super decoreba, você tem que saber até o estado onde é que foi esse caso aqui. Nada a ver essa questão, tá? Não vou nem comentar muito sobre ela, porque a OCP mostrando cada vez mais o tanto que essa banca gosta de coisas decorebas. Não concordo muito com esse tipo de coisa, não. Não mede conhecimento com aula. Sacanagem. Acertou? Não tinha nada a ver. É. Que bom que você acertou. Então vamos para 73. Ó, essa questão aqui caiu na PMGO, caiu na Polícia Civil de Goiás. Quase todas as provas da UCP caem isso aqui, que cobra direitos humanos, né? Acerca da hierarquia dos tratados de direitos humanos no direito brasileiro, essa é a alternativa correta. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional, atendendo o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, né, que entrou aí com a emenda 45 de 2004, possuem força de norma supraconstitucional. Galera, vamos lá, vamos explicar como é que é isso daqui. Tratado de Direitos Humanos, que é aprovado seguindo o mesmo crivo das emendas constitucionais, né? Eles são equivalentes às emendas constitucionais. Tratado de Direitos Humanos, que não seguiu esse crivo, eles são considerados normas supralegais, tá? Então, esse caso aqui está errado, porque no caso seria equivalente às normas, às emendas constitucionais, né? B. Os tratados de direitos humanos aprovados pelo Congresso Nacional, sem atender aos critérios do artigo 5º, parágrafo 3º, possuem força normativa supralegal, certo? A exemplo da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, certinho essa questão. Gente, Convenção Americana sobre Direitos Humanos é o Pacto São José de Costa Rica, tá? Vou colocar aqui para vocês, ó. São José da Costa Rica. São José da Costa Rica.
C. A Convenção Interamericana contra o Racismo, a discriminação racial e formas correlatas de intolerância possui força de norma supralegal. Gente, não é supralegal, porque isso daqui foi aprovado no governo Bolsonaro. E ela entrou no nosso ordenamento jurídico com a mesma força das normas constitucionais. Então, ela entrou com a equivalência de emenda constitucional. Não é norma supralegal, tá? Ela foi aprovada pelo Congresso Nacional ali, conforme o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição. Os tratados que não envolvem matéria de direitos humanos possuem força de norma supralegal. Não, gente. Os tratados que não versam sobre direitos humanos vai entrar no nosso ordenamento jurídico como lei ordinária. Tá? Lei ordinária. Então, essa aqui está errada. E os tratados de direitos humanos possuem força de norma constitucional. Independente do quórum? Não, não é independente do quórum, porque tem que ser o quê? 3/5. Tem que ser o mesmo crivo das emendas constitucionais. Então, vamos lá. Duas espécies de tratados. Tratados que versam sobre qualquer coisa, tratados que versam sobre direitos humanos. Se o tratado versa sobre qualquer coisa, ele vai entrar no nosso ordenamento jurídico como lei ordinária. Se o tratado versa sobre direitos humanos, há duas opções. Primeiro, se esse tratado respeitar o artigo 5º, parágrafo 3º da Constituição, ou seja, ele vai passar pelas duas casas, por 2 turnos, e respeitar o quórum de 3/5, que é o mesmo quórum das emendas constitucionais, ele vai entrar no nosso ordenamento jurídico como equivalente às emendas constitucionais. Ou seja, eles não são emendas constitucionais, eles são o quê? Equivalentes. Essa palavra faz muita diferença, tá? Agora, os tratados que versam sobre direitos humanos, que não passaram por esse crivo, vamos supor que o quórum de aprovação foi menor, foi um quórum de 1/5, tá? Ele entra no nosso ordenamento jurídico, mas com força de norma supralegal, ou seja, ele vai entrar como abaixo da Constituição e acima das outras leis, beleza? Uma revisão aí sobre a incorporação, né, de tratados de direitos humanos ou de outros tratados aí dentro do nosso ordenamento jurídico. Vamos lá, questão 74, penúltima questão. Os direitos humanos são inerentes à condição humana e as denominadas dimensões possuem uma função didática para o estudo do reconhecimento de cada categoria desse direito. Isso porque eles são interdependentes. Assim, de acordo com a doutrina, há os direitos de primeira direção, ou seja, titularidade individual, os direitos de segunda dimensão, de titularidade coletiva, e os direitos de terceira dimensão, de titularidade difusa. Considerando a classificação proposta pela doutrina, assinale os seguintes direitos e assinale a alternativa que apresenta suas respectivas dimensões na mesma ordem. Então, vamos lá. Gente, direito à liberdade de crença. Qual dimensão que é? Vamos lá, vocês têm que me ajudar nessa daqui. Questão boa essa daqui. Túlio, você acertou essa questão? Primeira dimensão. Acertei. Muito boa. Segunda dimensão. Então, a gente já vai excluir aqui, ó. Essa e essa. Direito à conversão e utilização do patrimônio histórico-cultural. Lembra? Se eu estou usando, né, o patrimônio histórico-cultural... A primeira aí é de primeira dimensão, eu acho. Ah, é primeira, verdade. Peraí, calma. Eu excluí, foi ao contrário. Então, na verdade, deixa eu voltar aqui. Liberdade de crença, direito de liberdade, né? Peraí. Isso, primeira, eu me confundi aqui. Então, eu vou excluir essa e essa. Certo. Direito à conservação e utilização do patrimônio histórico-cultural, Túlio. Essa ficou fácil. E Terceira, porque tem a ver com o meio ambiente, né? Então, primeira e terceira. Gente, olha o tanto que ficou fácil. Acabou. Se você sabe a primeira e a segunda, acabou a questão. Vocês vêm resolver mais nada, né? Mas vamos continuar. Direito à educação. Segunda, por quê? Porque é um direito coletivo, todo mundo tem que ter, né? Direito à saúde também.
e direito ao reconhecimento da pessoa humana, que é primeiro, porque tem a ver com liberdade, né? Ou seja, a pessoa tem que ser reconhecida da forma como ela é, como pessoa humana, tá? Independente de credo, religião, de orientação sexual, tá? Então, aqui o nosso gabarito vai ficar a letra B, tá? 74, letra B. Vamos para 75 aqui, nossa última questão. Analise as seguintes afirmativas e a relação proposta entre elas. A Corte Interamericana de Direitos Humanos reiterou em sua jurisprudência, inclusive nos casos em que o Estado brasileiro foi condenado diretamente, o dever de controlar a convencionalidade pelo Poder Judiciário no sentido de que, aí aqui ela dá a alternativa 2, né? A afirmativa 2. Cabe aos juízes e juízas aplicar norma mais benéfica à promoção dos direitos humanos no equilíbrio normativo impactado pela internacionalização cada vez mais crescente e a necessidade de se estabelecer em diálogo entre os juízes. Basicamente, a questão está falando assim, ó, que no Brasil há esse controle de convencionalidade. Esse controle de convencionalidade ele é feito pelo Poder Judiciário e, basicamente, ele vai fazer o seguinte: se eu estou em uma situação, né, de violação de direitos humanos e eu vejo que essa violação está indo contra aquilo que a Corte Interamericana de Direitos Humanos manda, ou se eu tenho um conflito ali entre dois direitos, o que ele vai fazer? Ele vai fazer o equilíbrio, né? Então, ele sempre vai olhar o melhor lado ali para aquela pessoa, para aquela situação, respeitando aí os direitos humanos, tá? E aqui ficou bem claro, gente, que essa primeira afirmativa aqui, ela é verdadeira, porque no Brasil há, né, esse controle de convencionalidade, tá? No Brasil há esse controle de convencionalidade. E, na verdade, as duas são verdadeiras, né? Uma vai complementar a outra. Deixa eu ver qual que são aqui. Elas não são falsas. Essa daqui, ó. As duas são verdadeiras e a segunda complementa a primeira. Tanto que a segunda, ela é a continuação da primeira, né? Então, o nosso gabarito aqui vai ficar a letra C. Então, ele vai falar aqui do controle de convencionalidade. Então, 75, letra C. Vou parar a gravação aqui. Terminamos nossa aulinha de resolução de questões aí da prova da Polícia Penal do Paraná. Show!